Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. E continuando a falar um pouquinho sobre as questões fundiárias aqui no Brasil, ou seja, questões relacionadas à propriedade de terra aqui no Brasil, né? Vamos falar um pouquinho sobre a desigualdade na distribuição de terras aqui no Brasil, sobre conflitos no campo e a luta, né, pela terra. Vamos lá. A gente já viu, né, que a maioria das propriedades agrícolas aqui do Brasil, né, são das terras, né, são privadas e dessas terras privadas elas estão, né, concentradas, a sua maioria na mão, né, de poucas pessoas. Né? E essa concentração ela é histórica, né? Vem desde a Lei de Terras lá de 1850. E por isso tem uma frase de professor de geografia que todo aluno já ouviu alguma versão dela aí do seu respectivo professor, né? Se a gente vai falar da questão de terras aqui no Brasil, o campo brasileiro, ele vai refletir, né, a desigualdade que acontece no meio urbano. A gente vai ter muita gente com pouca terra e muita terra na mão de pouca gente, né? Aqui, ó, só para a gente conseguir visualizar isso, né? Então, em área, né, 77% das terras estão na mão da agricultura não familiar, né? E isso representa, né, 23% dos estabelecimentos, né? Então, enfim, em número, aqui, né, maior parte do número de estabelecimentos tem aí uma pequena quantidade de terra. Tem outros gráficos aí para a gente entender um pouquinho disso, né? Então, ó, como estão divididas as terras no Brasil, né? A maioria aí das terras são grandes propriedades, ó. Depois médias, depois pequenas e depois os assentamentos são propriedades bem pequenininhas, né? E a gente vai ter, né, uma fatia de terras que é da União, que é para proteção, seja do território, de indígenas ou de vida selvagem. Aqui um pouquinho sobre a concentração de terras do Brasil, né? Olha só, algumas propriedades com mais de 2.500 hectares, né? Representando aí 30,4, né, da área rural do Brasil, tá? E propriedades aí de tamanho bem menor que representam fatias, né, bem pequenas. Então a distribuição ela é bem desigual. De novo, né, ó, aqui, ó, minifúndios e pequenas propriedades representam 90% dos imóveis, mas só 29% da área. Grandes propriedades são 2,3% dos imóveis, com 47% da área, né? E aí ele vai mostrando, né, por região, depois vocês dão uma olhadinha com calma. Aqui, né, são mais gráficos sobre essa concentração de terras no Brasil, né, número de propriedades e área ocupada. A ideia principal é perceber, né, a oposição que existe nos extremos, né? 47,5% das propriedades tem só 2,36% da área ocupada do país. E 0,91% das propriedades representa aí 44% das terras agrícolas, né? Então é uma desigualdade brutal. Aqui a gente consegue visualizar, né, as maiores e menores áreas privadas do país, né? Dá para perceber ó, que o centro-oeste, norte, aqui, né, no Mato Piba, essa regiãozinha que pega aqui, ó, Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, né, vai ter aí um grande número de propriedades, né, de tamanho gigantesco. Bem, e se a distribuição de terras ela é desigual, toda essa desigualdade vai produzir conflito, né? A gente vai ter basicamente o conflito entre quem tem terra e quem não tem, né? Vocês estão vendo aqui um gráfico, né, de mortes no campo, né, registradas, oficializadas
né? Talvez esse número seja maior, mas do período aí de 2010 a 2018, né? E aí a gente vai ter, né, como eu falei, esses dois lados, o lado de quem tem terra e o lado de quem não tem, tá? Do lado de quem tem terra, né, todos os lados vão ter seus representantes políticos, né? Existe aí a União Democrática Ruralista, que no Congresso Nacional, né, tem uma bancada de deputados ali bem expressiva e que vai votar, né, projetos de lei de acordo com quem financia eles, né, que seria o agronegócio, que seriam as grandes propriedades. E do outro lado, a gente vai ter, né, o movimento do sem terra, tem outros movimentos, mas o Via Campesina, por exemplo, mas o movimento sem terra é o mais importante, né, que vai tentar organizar politicamente as pessoas que não têm terras, né. Aqui vocês estão vendo as ocupações de terra, né? Como que sem terra, como eles não têm muita representatividade política lá no Congresso, eles agem meio que à margem da lei, invadindo terra e pressionando o governo para fazer reforma agrária ou conseguir o uso capião em terras que foram invadidas, né? Então, aqui a gente vê cada pontinho representa, né, uma ocupação, uma invasão de terra em número de famílias. Tá? E aqui a gente vê também onde o governo coloca essas pessoas, né? Então, existe uma tendência do governo de pegar as pessoas aqui, né, e mandar para o norte do país, que é onde o governo também tem mais terras dele para poder destinar, né? Aqui é o assentamento ao longo do tempo, né? Dá para perceber que houve um pico no ano de 2006, 2007, e esse número ele vem caindo ano após ano após ano, tá? Bem, deixei aqui para vocês um exercício, né, do Enem. Eu sou a terra, eu sou a vida. A ti, ó lavrador, tudo quanto é meu. Teu arado, tua foice, teu machado. Ó berço pequenino de teu filho. O algodão de tua veste e o pão de tua casa. E um dia bem distante, a mim tu voltarás. E no canteiro materno do meu seio tranquilo dormirás. Plantemos a roça, lavraremos a gleba. No contexto das distintas formas de apropriação da terra, o poema de Cora Coralina valoriza a relação entre, né, eu sou a terra, ó lavrador, né? Seria os camponeses aí o uso da natureza, né? A mim tu voltarás, né? Quando o cara morrer, ele vai ser enterrado e vai voltar para a terra. É isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado pela atenção de todos. Desculpem a minha voz mais rouca, que eu estou um pouquinho ruim de garganta. Brigadão, gente. Tchau, tchau.